Bom dia mais uma vez. Saudamos todas as autoridades, convidados, participantes em geral, estudantes, dirigentes de órgãos do Ministério Público, defensores públicos, advogados, estudantes de direito e comunidade jurídica de uma forma geral. E a Associação dos Delegados de Polícia Federal tem a satisfação de dar-lhe calorosas boas-vindas ao segundo dia do terceiro Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Agradecemos a valiosa presença, parceria da UCI Oriente, Caixa Econômica Governo Federal, Prefeitura de Salvador, Movimento Combustível Legal, Integra, a Associação das Empresas de Transportes de Salvador, Record TV Itapuã, Bravo, Caminhões e Ônibus, FEComércio Bahia, Sesc, Senac, CNC, Confederação Nacional do Comércio, Gran Cursos Online, CDI, Segurança Privada, Tribunal de Contas do Estado da Bahia e o Sistema FIEB. E com apoio da Saltur, Empresa Salvador Turismo, Seven Café, Vancy Airports e Três Corações. Para fazer a abertura das atividades deste segundo dia, convidamos o excelentíssimo diretor da ADPF Regional Bahia, o senhor Rony Silva, por favor. Bom dia, pessoal. Mais um dia de palestras. Ontem foi um dia especial para a ADPF, com a presença do juiz Sérgio Moro e os demais palestrantes. E hoje eu tenho certeza que teremos um dia extraordinário com o início dos debates, com a palestra do Dr. Marcos Nóbrega, professor visitante da Universidade de Harvard, e, na sequência, com o delegado de Polícia Federal, Dr. Jorge Pontes, que vai falar sobre um tema muito especial para todos nesse momento. E ele foi consultor da série O Mecanismo, então nós temos muito o que explorar na fala dele. Também temos hoje dois ministros, o primeiro-ministro Rogério Schietti, do STJ, e o ministro Roberto Barroso, que está para chegar ao shopping, também encerra esse dia. Temos certeza do alto nível das palestras e também temos um painel sobre o combustível legal, sobre a fraude nesse mercado, e acho que tem muitos dados para se passar. A imprensa está presente, eu tenho certeza que vamos explorar muito esse tema. Agradeço a presença de todos, tenham um ótimo dia. Obrigado. Dando seguimento, convidamos o senhor Breno Diniz, delegado da Polícia Federal, para mediar a palestra A Constituição e os Gastos Públicos. Convidamos o palestrante Marcos Nóbrega, professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor pela Harvard School e conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande participar desse evento, né? Quero agradecer ao doutor Rony, agradecer especialmente ao doutor Breno, né? Meu colega da Casa Tobias, da Faculdade de Direito do Recife, dizer realmente que é uma satisfação muito grande trocar ideias sobre a questão dos gastos públicos, né? Sobre a questão fiscal, né? Boa parte do meu trabalho, eu sou conselheiro substituto do Tribunal de Contas, então, boa parte do meu trabalho, ao longo desses anos todos, esteve envolvida com questões fiscais, né? Questão de responsabilidade fiscal, questão com gastos públicos, etc. e tal. E, curiosamente, o nosso evento é no cinema, né? Seria quase um filme de terror, a análise dos gastos públicos no Brasil, isso que a gente tem visto nos últimos anos. Bem, como é que faz para passar? Mas tem que... tá. Então, o tema da minha apresentação é finanças disruptivas, né? Que agora tudo eu boto o nome disruptivo, porque está na moda, embora eu não sei exatamente o que significa. Eu vou falar um pouco sobre questão tecnológica aqui, talvez seja o ponto mais interessante da minha apresentação. O mito do Leviatã, que é o Estado austericida, né? Quer dizer, o que é que a gente vai acontecer com os gastos públicos? Quer dizer, então, de tal maneira que a primeira questão que a gente vai precisar saber é: o Brasil é o país do futuro ou o futuro do pretérito? Quer dizer, o Brasil será um grande país ou seria um grande país? Digo isso porque a cada 15 ou 20 anos há uma janela de oportunidade que a gente desperdiça, né? E parece que foi assim nos anos 70, enfim, foi agora recentemente. Quer dizer, quando a gente acha que vai, não vai, né? E é pior, né? A gente anda 2 casas, volta 5. Ou começa tudo do começo, porque esse jogo é muito cruel com o Brasil, né? Então, quais as razões que levam? São várias razões, mas vamos discutir um pouco a questão fiscal. De tal maneira que eu proponho 4 linhas de ação
para o nosso debate aqui, né? Primeiro, de onde viemos? Quer dizer, por que temos uma crise fiscal? Quais as razões que levaram à nossa crise fiscal? O segundo tema é o quebra-cabeça fiscal, do ajuste fiscal. Tá, tudo bem, temos um problema, então nós temos um diagnóstico. O que é que podemos fazer para melhorar isso aí? E a terceira parte, que me parece uma parte muito interessante, é que o futuro não é mais como era antigamente. Quer dizer, quais são os novos rumos, os novos arranjos produtivos e os impactos sobre receita e despesa. Será que, com essas transformações produtivas que nós temos hoje, com a quarta revolução industrial, com Big Data, com Fintech, será que a gente precisa reformular a maneira de controlar, por exemplo, os gastos públicos ou de tentar maximizar as receitas? Então, esse é um tema de debate internacional, esse é um tema de debate muito importante em vários países. E, por fim, as quase lições, né? Quem sou eu para ter lições? As quase lições das finanças disruptivas, né? Então, se serve de alento, todos os grandes organismos internacionais, o FMI, a OCDE, os órgãos, as entidades na Ásia, estão praticamente refletindo como é que eu vou fiscalizar, como é que eu vou maximizar a receita, como é que eu vou tributar e como é que eu vou controlar o gasto público diante de um novo modelo de arranjo produtivo com essa quarta revolução industrial, com isso tudo. Eu até comentava com o doutor Breno, e eu sou do Tribunal de Contas, de que fica difícil, muitas vezes, você falar de finanças disruptivas, de despesas em uma quarta revolução, quando o controle ainda está no século XIX. Né? Quer dizer, nem no século XX a gente chegou. Então, como é que eu vou falar do século XXI se nem no século XX a gente chegou? Então, a gente vive um hibridismo sistêmico, e eu posso falar pela área do controle, não sei no que se refere à Polícia Federal, mas na área do controle de Tribunal de Contas a gente vive uma transição e uma confusão sistêmica. Né? Quer dizer, o seu arcabouço teórico é do século XIX, seu instrumental do século XX, e você, na verdade, está diante dos desafios do século XXI. A primeira parte é de onde viemos as razões da crise fiscal. Basicamente, e aí vocês sabem muito bem, o Brasil cresceu no período recente, basicamente no governo Lula, baseado em 3 grandes fatores. Né? O elevado preço do commodities, houve um boom de commodities extraordinário, e isso fez com que muita renda, muito recurso, né, fosse carreado para países emergentes, produtores exportadores de produtos primários, que é o que, na verdade, nos tornamos, né? Soja, minério de ferro, petróleo, etc. E tal. Quando veio porque a questão é uma questão cíclica. Quando veio a diminuição do ciclo econômico, pegou vários países de calças curtas, e se você vai analisar os dados internacionais, esse impacto foi também muito grande em países como a Rússia, os países africanos que vivem de venda de produtos primários, muitos deles petróleo. Então, o primeiro critério foi: ficamos muito bem, aquela nossa sensação de bem-estar se deveu, obviamente, a uma elevação extraordinária do preço dos commodities e um afluxo muito grande de dólares de recursos para o caso brasileiro. O que gerou, além de fatores positivos, houve um aumento da renda, houve fatores negativos também. Né? Quer dizer, talvez um dos fatores mais negativos que tivemos foi a chamada doença holandesa, né? Que é como se diz, que é quando você tem um afluxo muito grande de dólares no país, a moeda nacional se valoriza. Então, o Brasil ficou caro. Você ia para um restaurante em São Paulo, pagava a mesma coisa de Londres, de Paris. Mas o Brasil não é Londres e Paris. Então, alguma coisa está errada. O motorista de táxi do Rio de Janeiro ia passar as férias na Disney. O único motorista de táxi que passa as férias na Disney é o motorista da Flórida. Quer dizer, um motorista alemão ou inglês não vai passar férias na Disney. Ou seja, supervalorização do real diante do dólar. E aí, em vez da gente fazer poupança interna, a gente comprou TV de LCD e foi passear na Disney. Né? Tem colegas que foram 5 vezes por ano na Disney. Para ver o que na Disney? Que eu tenho horror à Disney. Não é? Quer dizer, torramos poupança interna, o que é justificável por uma repressão de demanda, etc. E tal. O crédito interno favoreceu o mercado interno e o pleno emprego keynesiano. Né? Quer dizer, embora o problema do pleno emprego brasileiro é que emprego de baixa qualidade, né? Com baixa produtividade. Né? Enfim. E essa tabela mostra bem a tragédia, né, que aconteceu. Você vinha com um crescimento razoável em 2013, 2014, mais ou menos, e aqui se deu a grande tragédia. Né? Quer dizer, a grande... É porque a gente não sentiu muito, porque a gente é servidor público. Viu? Mas pela primeira vez na minha vida, eu tive amigos próximos que perderam emprego.
pessoal era engenheiro, de grandes construtoras, tinha comércio. Amigos próximos quebraram, porque a gente passa um pouco ao largo da crise, porque o que basicamente nos afeta aqui é o repique inflacionário, que tira a renda disponível da gente. Mas a tragédia aqui foi dramática, né? Que você vai ver basicamente por um aumento brutal da taxa de juros, para comatar essa questão, a inflação e a diminuição do produto interno bruto. Quer dizer, vamos demorar 10 anos para conseguir chegar a um patamar aí, talvez de 2013. Quer dizer, se foi no passado, a década de 80 foi a década perdida, esse período agora vai ser muito mais complexo, muito mais complicado. De tal maneira que nós tivemos uma situação muito complexa do ponto de vista de finanças públicas. No caso, esse gráfico ele mostra, obviamente, a diminuição, o que aconteceu com a inflação nesse período, né? E a inflação diminuiu brutalmente mais recentemente, por quê? Por uma recessão extraordinária. Por uma recessão extraordinária. Então, a gente teve, nos últimos anos, a chamada tempestade perfeita. Quer dizer, a crise se colocou com todos os seus fatores de forma muito contundente. E qual o impacto disso na área fiscal? Aliás, esse gráfico, é o último gráfico que eu vou mostrar, eu acho, ele mostra uma coisa muito interessante. Quer dizer, a gente vinha de uma situação de superávit primário, que é a diferença entre receita e despesa, muito interessante, no governo Lula e no primeiro governo Dilma, depois o buraco. Mas foi assim como se tivesse caído no buraco. Foi um negócio assim extraordinário. Foi um case impressionante o caso brasileiro. De uma hora para outra, você caiu no buraco. E aí você vinha de um superávit primário e você despencou num déficit primário, onde a despesa é muito maior do que a receita corrente. E aí o que acontece? Você não consegue pagar as contas. Não é? E esse é curioso perceber. E é importante observar esse diagnóstico. Veja, o déficit e a dívida já se encontram em níveis muito elevados. Quer dizer, primeiro, a gente tem um problema de um déficit primário extraordinário e a gente tem uma dívida pública muito grande. Como é que a gente vai equalizar isso aí? A alta dos gastos primários não é recente, porém a redução das receitas contribuíram para evidenciar o dilema. O que aconteceu? As despesas aumentam desde 88. As despesas em relação ao PIB aumentam desde 88. E aumentam cada vez mais. Ontem mesmo houve uma decisão, acho que do STJ, que inclusive eu acho justa, né? Mas dizendo que quem é aposentado e tem necessidade de um cuidador vai ter 25% a mais da sua aposentadoria. Evidentemente, isso pode ser justo, me parece justo, mas a pergunta é, quem vai pagar a conta? E aí você tem um afluxo de despesas que vem nessas 3 décadas da Constituição de 88. Essa questão da despesa pública ficou um pouco amortecida no debate público. Por quê? Porque a receita aumentou muito, pessoal. A receita, durante o boom de commodities, aumentou demais. A receita aumentou mais do que a despesa. Então, você tinha uma situação confortável. E nós somos humanos, né? Quando a gente está com muito dinheiro, a gente não tende a gastar. Se você ganha R$1.000, você gasta 1.000. Se você ganha 100 mil, você ganha 100 mil. Então, fomos gastar. E gastamos. O que acontece é que as despesas elas são incompressíveis, né? Quando a maré seca e a crise vem, a despesa continua num patamar muito alto e não tem mais receita, porque uma recessão de 3,5% em 2 anos seguidos coloca a arrecadação tributária lá embaixo. E mesmo que a gente diga que está saindo do buraco com talvez um crescimento de 1% esse ano, para ser otimista, a melhora recente da arrecadação não vai resolver o nosso problema. Não é? E outra coisa, nós temos um gasto público, nós temos um teto do gasto público que precisa ser discutido e, com maturidade o quanto isso é efetivo também para melhorar e equalizar esse patamar. De tal maneira que estamos numa crise e todo mundo sabe disso. Como é que a gente equaliza a crise? Como é que a gente sai desse problema do quebra-cabeça do ajuste fiscal? Então, primeira parte, diagnóstico do problema. Segunda parte, como é que a gente vai tentar equalizar isso? Qual a saída? A saída, fundamentalmente, e é o que se discute, teoricamente no mundo todo, é manobrar com política fiscal, né? Você pode tentar política monetária, mas é uma coisa de pouca efetividade diante de uma economia estabilizada, política de juros, mas, basicamente, você trabalha com política fiscal. E o que é que a gente vai trabalhar, fundamentalmente, na questão do ajuste? Basicamente, tributação e gasto público. Então, a gente vai se centrar nesses 2 elementos fundamentais, tributação e gasto público. Só com uma reanálise desses parâmetros é que a gente vai poder equalizar a economia brasileira nos próximos anos. E a grande lição que a gente tira é que não
não se faz omelete sem quebrar os ovos, né? Não tem almoço grátis, né? Veja, todos os candidatos à presidência eles mentem, mais ou menos, porque todo político mente, né? Quer dizer, isso em qualquer lugar, no Cazaquistão, no Brasil, nos Estados Unidos, eles mentem. Então, ele não vai dizer, vou ter que fazer um ajuste fiscal. Não vai dizer. Senão ninguém é eleito, né? Mas vai ter que, qualquer um que seja, do PSOL ao Bolsonaro, todos vão ter que fazer um ajuste econômico a partir do ano que vem. De tal maneira, quais são as saídas que a gente pode vislumbrar disso aí? Uma saída é mudar ou flexibilizar o teto de gastos, né? Quer dizer, será que esse teste de gastos ele é um patamar auxiliar para uma questão de ajuste fiscal? Mas ele é suficiente? Ou será que ele é justo no sentido que ele vai diminuir, talvez, gastos sociais? E será que a gente consegue maximizar a eficiência dos gastos sociais? Outra alternativa que a gente pode ter é elevar a carga tributária. Mas eu pergunto a vocês, tem mais como elevar a carga tributária? De vez em quando vem umas propostas meio malucas, que viraram moda, né? Por exemplo, um cara que ficou muito famoso um tempo atrás foi o Piketty, né? Que é um economista francês. Ele propõe tributar grandes rendas ou imposto de grandes fortunas. O que acontece se você tributar as grandes fortunas? As grandes fortunas vão embora, pessoal. Porque vai tudo para o Uruguai. Não adianta nada. Não é por aí. Não há solução simples. Geralmente, quando você propõe para todo problema complexo, tem uma solução simples e errada. Então, esse é o problema. Não é tão simples. É muito mais complexo e eu vou discutir isso com vocês. Aumentar o estímulo fiscal, também a gente ouve muito. Quer dizer, fazer política anticíclica. O que é política anticíclica? É quando você tem uma crise econômica, você dá um estímulo keynesiano para a economia. O Brasil fez isso em 2009, no governo Lula, quando começou a dar subsídios para as empresas, incentivos fiscais. Como a economia no mundo todo estava no buraco, o Brasil começou a fazer uma política anticíclica para incentivar, diminuir o IPI dos automóveis para vender automóveis da linha branca. E isso funcionou. Mas isso só funciona durante um período de tempo para você dar o choque anticíclico. O que aconteceu? Continuamos com essa política anos a fio, o que deprimiu fundamentalmente a receita ao longo desses anos. Continuar o ajuste fiscal, continuar o estímulo fiscal ou cortar subsídios? Também é uma coisa que precisa ser colocada no debate público. E fazer reformas paramétricas, né? Qual é a principal reforma que tem? A da Previdência, né? Porque ninguém morre mais, né? O que é bom, né, de certa forma, né? Mas, assim, não é? Não estou com pressa não, viu, Breno? Não estou com pressa não. Mas, veja, por exemplo, minha mãe se aposentou com 40... Minha mãe é professora primária. Se aposentou com 46, tem 80. Eu acho que ela vai viver até uns 95, se Deus quiser. Quanto tempo ela vai pagar a aposentadoria? Ela vai receber a aposentadoria em relação ao quanto ela contribuiu. É justo? Talvez seja. Mas é viável? Não é viável. Então, a gente vai ter que fazer uma mudança paramétrica. Então, esse é o quadro fiscal que precisa ser debatido. É dentro desse arcabouço fiscal que o debate se colocará a partir do próximo ano. Não esse ano. Esqueça esse ano. Esqueça um guia eleitoral. O guia eleitoral vai mostrar crianças banguelas sorrindo, vai mostrar essas coisas, as pessoas correndo em câmera lenta para abraçar o candidato. É isso, esqueçam o programa eleitoral. O debate vai se travar a partir do ano que vem. De tal maneira que, no frigir dos ovos, se a gente está falando questão fiscal, a gente vai ter que, desde que o mundo é mundo, desde que a roda é roda, a gente vai ter que racionalizar, e veja que eu não estou falando mais do conceito de cortar, a gente vai racionalizar a despesa e a gente vai tentar maximizar a receita. Esse é o debate, esse é o tema, esse é o parâmetro fiscal que a gente vai ter que discutir. De tal maneira que o problema é fiscal, né? Aliás, nos Estados Unidos, a gente tem o FMI, né? FMI em inglês é IMF, né? E eles brincam lá, fazem um joke, que lá o IMF é o It's Most Fiscal, né? Quer dizer, basicamente fiscal. Né? O problema é basicamente fiscal. Mas aí você tem uma série de problemas. Quer dizer, a pergunta é, será que cortar a despesa é cometer o que a gente chama de austericídio? Quer dizer, será que a gente vai cortar a despesa e vai matar os pobres? Quer dizer, será que é justo isso? Então, esse também é um debate que a sociedade precisa fazer, né? Talvez a grande referência no debate internacional sobre isso seja esse cara aí, o Varoufakis, que foi ministro da Economia na Grécia, né? Ele é meio boy, andar de moto, assim, jaqueta de couro, ele é meio fashion. É um
livro é uma besteira. Ele vai dizer basicamente isso. Não vamos colocar... Por que os alemães vão fazer isso com os gregos? Por quê? Vão matar os gregos de fome? Ou vão matar os irlandeses? Ou, enfim, ou os portugueses? Quer dizer, e muitos dizem que, se você corta despesas, quem vai sofrer é o pobre e você vai deprimir ainda mais a economia. Quer dizer, é o grande debate que existe desde que o mundo é mundo de keynesianismo ou não keynesianismo, né? Quer dizer, vale a pena fazer o ajuste fiscal ou não vale? Cortando despesas ou não cortando despesas? Essa é a grande questão. Qual é a solução? Ninguém sabe. Vai depender de várias circunstâncias por onde você olha. Por isso que eu falo do Leviatã austericida, que é exatamente... Será que você vai conseguir cortar as despesas do Estado? Será que você vai conseguir fazer esse ajuste para cima do Estado? Enfim, de tal maneira que o grande desafio é você fazer essa junção entre receita e despesa. Então, eu tenho um diagnóstico em primeira ponta, eu tenho o que é que eu vou precisar fazer, que eu também não sei se vou fazer, né? Aliás, eu lembro muito... Uma vez eu vi uma palestra, eu fiz economia, né? Abandonei por razões econômicas. Aliás, eu me formei em economia. Eu descobri que direito é melhor para enrolar os outros do que economia, né? A economia é mais perigoso, né? Porque um economista cometendo erro pode matar milhões, né? Mas o fato é o seguinte: quando eu era estudante em economia lá em Pernambuco, eu vi uma palestra do professor Mário Henrique Simons. Isso em 88. Breno não era nem nascido, 88. E aí o que aconteceu? Ele contou uma história interessante. Ele contou o seguinte: ele disse que o Embuá, lá em Recife, é Embuá, né? Centopeia. Não sei como é que chama aqui na Bahia. Como é? Gomo? Esse bicho aí, gongo. Um gongo. Ele estava com reumatismo mais de 70 patas. Isso o professor Mário Henrique Simons, que foi um dos maiores economistas brasileiros, né? Contando. Estava com reumatismo mais de 70 patas, aí consultou os veterinários, consultou os amigos do reino animal, e disse: rapaz, não tem jeito não. Agora, encontrou com a amiga Formiguinha, aí a Formiguinha disse: rapaz, vai no economista, porque o cara é bom. O cara aparece na Globo News, o cara é bom, vai lá. Disse: pô, estou lascado mesmo, vou lá. Aí chegou lá o Embuá, né? O Centopeia lá, o economista, ele fez uns cálculos econométricos, disse: olha, eu tenho uma solução para a senhora. A senhora faz o seguinte: a senhora se transforma em galinha, porque no máximo vai ter reumatismo numa pata só. Aí ela fez: pô, sensacional, extraordinário. Aí ficou feliz. Aí, quando ia saindo da sala, disse: doutor, me diga uma coisa, como é que eu faço para me transformar em galinha? Rapaz, eu tenho a menor ideia. Aí tu arranja um cabo para te transformar em galinha. Quer dizer, vou cortar a despesa, fazer previdência. Vai lá e faz, para tu ver se é fácil. Então, a questão é política. Então, no frigir dos ovos, não há como discutir uma questão fiscal sem questão política. E o fórum é o Congresso, né? A professora de ontem também acha que é o Congresso. Então, vamos jogar. Mas ela está com mais raiva do que eu. Eu não tenho nada contra o Supremo, né? Mas, assim, a questão... Eu não estou com raiva do Supremo, estou com raiva de ninguém, na verdade. Estou em paz comigo mesmo, graças a Deus. E com as instituições. E também estou em paz com a Polícia Federal, graças a Deus. Porque o risco de um evento desse é o cara sair preso, né? Então, mas o fato é o seguinte: então, temos o diagnóstico da crise, temos o que precisamos fazer, né, na esfera política. E eu quero discutir com vocês um tema que tem sido reflexão minha nos últimos tempos, né? Eu até agora, a partir de setembro, vou como professor visitante para o MIT, né? Fui professor de Harvard, agora fui professor em Singapura, fui professor em Lisboa. Vou para o MIT exatamente para discutir isso, quer dizer, qual o impacto dessa grande revolução que a gente está vivendo na parte fiscal, no debate fiscal, né? Então, é isso que a gente vai ver. Então, o futuro não é mais como era antigamente, né? Essa frase, evidentemente, não é de Renato Russo, né? Essa frase a gente acha que é Renato Russo, mas essa frase é do Aldous Huxley, né? No seu livro, 1931, Admirável Mundo Novo, que é um mundo distópico, né? É um mundo que a informação é destrutiva. É diferente do Orwell, por exemplo, que é utópico. Ele é distópico. Não é? E como os novos arranjos produtivos e os impactos se darão no impacto da receita e da despesa. Essa colocação é muito interessante. Isso é uma capa da The Economist, não é? Que vai dizer, basicamente, que eu não estou enxergando, deixa eu olhar aqui o que é que ela está dizendo. Acaba não está enxergando mais nada. Que é exatamente, a gente não pode, ele está dizendo basicamente aí que você não, é tempo de você mudar a tributação. Quer dizer, a tributação ela está baseada em parâmetros defasados. Não adianta fazer reforma paramétrica em cima de CMS. Não adianta, não é mais isso, pessoal. Está entendendo o problema
que é muito mais grave. Então, o que a Economist fala e o mundo todo fala? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada em reformas fiscais. Está reformando do lado errado. Ele diz lá, ó, oportunidades perdidas, tributos contraproducentes que não fazem sentido, muito tributo que não faz sentido. Veja, o nosso Código Tributário ele é de 66. Qual é o arranjo produtivo brasileiro de 66? O que mudou para cá? Primeiro que a gente se desindustrializou, né? Porque um dos efeitos da doença holandesa, que é o fluxo grande de dólares para um país, é você maximizar a moeda local e desindustrializar. A gente se desindustrializou. A gente era um país industrializado nos anos 80, hoje vive de vender petróleo, soja, minério de ferro. Piorou. Nosso modelo industrial piorou. E não vejo nenhum candidato estabelecendo um limite para a política industrial. Não adaptação à mudança tecnológica. Então, esse é o que está acontecendo nas reformas fiscais que a gente está vendo no mundo todo. Oportunidades. Maior tributação de propriedade e heranças. É uma tendência que a gente tem. Esse eu estou muito tranquilo, porque eu não tenho herança, nem vou deixar nada para meus filhos, então eu estou muito tranquilo aqui. Mudança do foco da firma para o investidor. A firma está desaparecendo, pessoal. A firma está diminuindo de tamanho. Vamos rever parâmetros de tributação, de PIS, COFINS, porque a firma era grande. A firma agora é pequena. A firma tinha 200 salas. A firma tem uma sala só. A firma está na nuvem. Entendeu? Esse é o drama. Redução de tributos sobre salários. Quer dizer, porque não tem mais salário, ninguém é mais empregado. Você é empregado de você mesmo. Quer dizer, eu tenho filhos em idade da universidade, não vai ter mais esse negócio de fazer concurso e ficar nesse negócio que a gente vive aí. É residual. Ele vai ser um cara que vai ter que disputar emprego no mundo todo. Ele vai ser empregado dele mesmo, em projetos que ele vai ter. Espero, né? Espero. Eu espero. Eu espero. Pode ser que viu as minhas custas, mas eu espero que não seja assim. Estou falando de tese. Mas o fato é o seguinte, está dizendo, tributar salário não faz sentido, não tem salário. Mas, e aí, o que é que vai acontecer? A revolução que está em curso, ela não se limita à indústria e à automação, mas mudam as relações econômicas e sociais. Eu estou discutindo tributo e receita. Ajuste fiscal, não é receita e despesa? Então, o que está acontecendo com a receita? Tem que repensar a tributação. Esse foi um debate que eu fiz há um mês atrás na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Tem até o vídeo, mas ali eu aprofundei mais o debate. Se vocês quiserem, depois eu vou deixar meu WhatsApp, meu e-mail, para que vocês possam trocar ideias comigo. O paradoxo ou a contradição da tributação, segundo nosso querido amigo Zé Roberto Afonso, que para mim é um dos maiores fiscalistas brasileiros. Recolher menos foi essencial para expandir a economia colaborativa, a sharing economy. Ou seria uma rota de fuga de alta incidência tributária sobre negócios tradicionais. É o seguinte, veja que coisa. Por que criaram sharing economy? Para fugir da tributação. E agora a tributação está atrás da sharing economy. Por que inventaram o Uber, Airbnb? Para fugir do tributo. E agora, desesperadamente, os estados têm que correr atrás desse povo. Então, você tem uma distopia sistêmica em relação a isso. Viés de baixa arrecadação no mundo todo. A arrecadação tributária está caindo no mundo todo. Por quê? Porque os arranjos produtivos estão mudando. E aqui eu abro um parênteses, doutor Breno, que conhece todas as matérias. Eu comentei até uma impropriedade, eu filava, né? Não sei se aqui chama filava ou colava. Colava, né? Eu colava doutor Breno na faculdade. Não vai preso, não é crime, viu? Não é crime. Cometer essa impropriedade. Eu também fui lá da minha esposa Isabelle. Mas veja, então, esse é o grande problema. Nós temos dificuldades em arranjos produtivos. Quer dizer, temos que reinventar o sistema tributário, pelo menos em teoria, inclusive em teoria, para conseguir tributar mais intensamente novos negócios sem sufocá-los, né? E aqui eu abro um parênteses à guisa do que eu comentei há pouco. As escolas de direito são uma piada, pessoal. São uma piada, sinceramente. Eu sou professor da Federal de Pernambuco, lá só se ensina 2 tipos de coisa. Negócio neoconstitucionalismo, defesa de direitos fundamentais, quilombola, aquele negócio todo, e passar em concurso. Só se ensina essas 2 coisas. Quer dizer, desprepara o profissional para a praxis. Quer dizer, eu estou com a disciplina do doutorado esse semestre, que é Teoria Econômica do Regulação, a gente estuda Uber, Airbnb, esse troço todo, blockchain, porque é aí onde está o profissional de direito vai estar aí, pessoal.
Não faz sentido, se você está na tributação, discutindo se o lançamento é ato vinculado, tem esse negócio, né? Vinculado discricionário, não tem isso? Não me lembro, tinha um negócio desse. Por exemplo, eu sou professor de direito administrativo. Saber se um ato administrativo ele é complexo ou composto, isso não serve para nada. Nada. Desculpe os alunos aí nas outras salas. Rasguem seus livros de Eli Lobo Meirelles. Posso ir preso, né? Se tiver um parente dele, Lobo Meirelles aqui, eu vou ser preso. Veja, as mesmas condições que limitam a política tributária e fiscal abrem oportunidade para ampliar melhoras em vários setores. Resta saber quais os ganhos de produtividade. Essa é a primeira questão. Então, ajuste fiscal, receita. Vamos ter... Está mudando a firma. Né? Isso eu posso falar depois. Isso seria para a gente falar aqui 3 horas sobre isso, só sobre a firma. Tá. Outra coisa, não dá para estudar administração estudando Taylor e Fayol, né? Que negócio que a gente aprende na faculdade. Eu me formei em administração, eu esqueci tudo. Não tem, né? O que me interessa, e talvez seja mais a minha questão de ofício, é a questão da despesa. Né? A despesa, você pode cortar a despesa. E é importante que você corte, mas é preciso racionalizar a despesa, pessoal. O Brasil não falta dinheiro para a educação. Tem dinheiro para a saúde, mas é muito desperdício, é muita incompetência, E depois de 20 e tantos anos, né? 22 anos como conselheiro do Tribunal de Contas, eu tenho a clara convicção que incompetência mata. Né? A incompetência mata. Né? Eu acho que talvez a corrupção aleija, mas a ineficiência mata. Sabe? Enfim. Então, vamos racionalizar a despesa. E aí vamos para o nosso amiguinho setor público. Né? Vamos ver a questão do setor público. Né? A primeira observação que a gente observa, a gente analisa, é que, antigamente, as mudanças eram muito lentas. Né? Você tinha convivências tecnológicas que duravam em torno de 10 anos. A televisão convivia com o rádio, que continua convivendo com o cinema. Hoje, em 6 meses, tudo muda, pessoal. Tudo muda. Veja como isso está impactando a vida de todos nós. Para você ter uma ideia, em 1976, eu me lembro claramente, chegou a televisão a cores lá em casa. Meu pai comprou em 200 prestações na Mesbla. Era o principal bem que a família tinha, né? Era o carro e depois a TV a cores. Então, a gente não podia nem mudar o canal. Meu pai tinha mandado chamar minha mãe para mudar o canal, que também não sabia mudar o canal. Então, assim, a TV era sempre na Globo, com medo de mudar o canal. Daquela televisão Telefunken. Nos anos 2000, nos anos 80, apareceu uma televisão na cozinha. Nos anos 90, a TV foi para todos os cômodos da casa. Hoje ela está em todo lugar. No seu celular, a televisão está. Se você quiser ver novela agora, você vê. E qual o impacto que isso vai ter nos arranjos produtivos, na tributação de mídia, por exemplo? Né? Esse é um debate. Então, para onde vamos? Aliás, um bom guia para onde vamos é meu último livro, chama-se Desenvolvimento Disruptivo, está na Amazon, evidentemente, né? Um livro que só existe virtualmente, acho que custa R$ 5,99. Só Breno leu. Só Breno leu. Se tiver nada, absolutamente nada para fazer, leia o meu livro, que eu vou fazendo uma reflexão sobre todos esses temas que a gente está tratando aqui. R$ 5,99. Como eu não cobrei nada para vir aqui, eu vou fazer propaganda do meu livro. Mas essa tabela aí é mais alvissareira. Veja as tensões existentes produtivas em vários setores. Né? Uber com táxi, transporte. Eu peguei um táxi ontem, eu fiquei até angustiado, porque o taxista estava muito preocupado com a situação dele, com a questão do Uber. Né? Ele dizendo que a prefeitura deveria proibir. Mas não adianta, porque se proibir, vai ter Uber pirata. É uma coisa irreversível, irreversível. E aí eu chamo a atenção para um debate interessante. Num dos temas que a gente tratou nesse semestre lá na faculdade, um debate que a gente colocou foi quais os argumentos para legitimar o uso do Uber. E os pareceres de vários advogados que trataram isso faziam uma ruptura com aquela dicotomia clássica da ordem econômica brasileira, que divide em atividade econômica 173, prestação de serviços, artigo 175. Então, muitos autores que escrevem e foram pareceristas para a Uber tentam dizer que aquele modelo tem que ser redesenhado. Ou seja, o modelo de serviço público, que é o modelo francês do século XIX, tem que ser redesenhado, porque já não cabe mais nessa disrupção, nessa transformação extraordinária que a gente está vivendo.
não é? Fintechs, música, né? Aí qual é o problema? Eu gosto de livro. Meu livro está no Amazon. Acabou que eu não tenho mais lugar onde botar meus livros. Eu gosto de música, está no nesse bicho aí. Como é o nome? Spotify. Eu gosto de quê mais? Filme, está no Netflix. Né? Eu gosto da minha mulher, que ainda é presencial. Essa não está na nuvem ainda, mas ela pode me deixar a qualquer momento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. As coisas vão ficando virtuais. E como é que eu discuto o direito de propriedade em relação a isso? Como é que eu tributo isso? Essa nuvem está onde, pessoal? Qual é o espaço? Qual é a jurisdição disso aí, fiscal? Isso está onde? Então, são temas que a gente, evidentemente, não conhece. E veja, aqui é uma questão mais teórica, né? É uma questão mais teórica. Veja, o modelo clássico de mercado é discutir demanda e oferta. Em plataformas sofisticadas como essa, a gente está discutindo modelos mercado, a gente está discutindo modelos demanda-demanda. E aí eu recomendo esses dois livros, o Matchmaker, que é um professor do MIT, e o T. Hawley, que foi Prêmio Nobel de Economia. Ele diz o seguinte: eu tenho a demanda do cara que está desempregado e quer dirigir o Uber, e eu tenho a demanda de nós todos que queremos ser transportados. Eu tenho duas demandas e uma plataforma que faz o match. A viabilidade de uma plataforma ela vai depender da elasticidade de renda da demanda, ou seja, o quanto eu estou desesperado para fazer Uber, e vai depender da escala, porque só funciona se der muita gente. Veja, se você está afim de paquerar, não sei se tem alguém policial civil aqui solteiro, foi paquerar, não sei, estou fora do mercado há muitos anos. Aí foi paquerar aqui em Salvador. Disse, qual é o barzinho bom para paquerar aqui em Salvador? Aí o cara diz, não, é fulano e tal. Esse bar só é legal se tiver muito homem e muita mulher, e uma música legal. O bar, ele é a plataforma, pessoal. O bar nada mais é do que uma plataforma, do que a plataforma Uber, a plataforma streaming. É o bar. Só é legal se tiver muita gente. Se for para um bar que não tiver ninguém, ele não vai funcionar. Qual é o grande desafio? Escala. Tem que pensar isso tudo. Então, os novos arranjos econômicos, a teoria econômica tem que pensar. Então, eu recomendo fundamentalmente a leitura desses dois livros. Porque esses livros de direito que a gente compra, 80% não serve para nada, não, pessoal. Não serve para nada, não. Esses que eu ganhei servem. Esse que eu ganhei é muito bom. Excelente livro, vou ler no avião. Mas assim, pô, não serve para nada. O livro de direito administrativo eu só posso falar, obviamente, por direito administrativo. Besteira, né? Cadê uma coisa mais consistente que vai... Eu mesmo nunca escrevi um livro assim que eu dissesse, pô, esse livro foi retado. Assim, eu não escrevi ainda o livro que eu gostaria de ter escrito. Porque eu acho que preciso. Eu escrevi 14 livros, né? Veja, é preciso aprofundar mais. É preciso... Antigamente, eu escrevia um artigo em 15 dias. Agora dura 15 meses, porque a reflexão é maior. Para pegar o Código Penal, o código, você copia, né? Então, assim, a sociedade, o direito complexizou-se. Essa é uma questão muito forte. E tem a ver, fundamentalmente, essa questão de incentivos e corrupção, tem a ver, fundamentalmente, com dois parâmetros fundamentais: informação e incentivos. O modelo clássico de combate à corrupção, e tem a ver, evidentemente, também com a questão fiscal, é basicamente carrot and sticks, né? Porrada e incentivos, né? Você vai lá e dá uma porrada. É basicamente o modelo watchdog, né? Quer dizer, aquele negócio de cão de guarda. A gente tem que mudar os incentivos do sistema. Sabe? Essa é a questão. Uma forma de mudar o incentivo do sistema é transparência. Muda o incentivo do sistema. Porque eu acho que um dos grandes problemas do país é corrupção. Mas não é só corrupção. É ineficiência. É burrice. É preguiça. É tudo isso aí. Então, você tem que mudar os incentivos do sistema de gastos públicos. E essas plataformas podem ajudar isso muito claramente. E outro elemento muito importante é o uso da informação, que hoje a gente já viu em plataformas, se dissemina de forma extraordinária. Então, a informação, hoje você coloca uma coisa na internet, você tem acesso a tudo, pessoal. Por exemplo, quem é esse cara? Não sou eu, não. Parece comigo, mas não sou eu, não. Quem é esse cara? Quem? Elon Musk, né? Elon Musk, não é isso?
Elon Musk é o quê? É rico, né? O cara é pau, cara. Mais ou menos rico, sei lá quantos bilhões. Olha aí. Deve ter baixado, né? Elon Musk, né? Elon Musk é um dos caras mais inovadores e assim, o SpaceX, ele criou a Tesla, que são os carros elétricos, o SpaceX, né? Eu gosto dessa questão espacial, né? É impressionante. O foguete ele volta em pé, né? Os estágios. É uma coisa extraordinária, né? E Elon Musk, ele já esteve no Brasil? Será que ele já esteve no Brasil? Não sei. Será que ele já esteve? Hã? Esse é o problema. Ele apareceu no Mato Grosso. Eu vou até virar, porque eu achei legal. Olha aqui. A Polícia Civil exige respeito. Não é só a Polícia Federal que exige respeito, não, viu? Polícia Civil exige respeito para continuar a garantir sua segurança. Aí sei lá de onde é isso. Simpol, Mato Grosso do Sul. Quem está lá no Mato Grosso do Sul? O Elon Musk. E o pior não é isso. O pior é que ele descobriu, pessoal. Aí ele colocou no Twitter dele, porque não dá para enxergar, não posso mais esconder meu emprego secreto de policial civil no Brasil. Na verdade, ele queria ser policial. Ele virou milionário porque não passou no concurso, pessoal. Mas, graças a Deus, agora é o sonho de todo mundo, no mundo todo, de ser policial. E agora, graças a Deus, Elon Musk passou no concurso de policial civil. Então, esses são os grandes desafios que a gente tem. Ó. Smart cities, fintechs, criptomoedas, blockchain, big data, machine learning, internet das coisas. Pô, isso é uma coisa que transforma. E isso é uma coisa muito complexa para a minha geração, porque eu sou uma geração que foi digital, né? Minha geração é digital. Eu nasci no período... Eu não sou milênio, meus filhos são milênio. E nós somos analógicos. Minha geração começou analógica e virou digital, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de entender esse tipo de coisa. Não é? Qual o impacto, por exemplo, que eu posso ter do Big Data, por exemplo, para a questão de melhoria de padrão de despesas públicas, de licitação? Então, o grande desafio no âmbito do controle das despesas é como eu vou utilizar todas essas ferramentas para maximizar a despesa, porque não é só corrupção, é ineficiência. Não é? Como a tecnologia vai transformar o mercado? Quer dizer, o que é eficiência no mundo digital? Quer dizer, como falar de causalidade e correlação em um mundo de imputação, que é o direito? Porque o direito está no século XIX. Né? Isso é a curva de Gartner, que mostra quais são os fatores que estão na moda agora. O blockchain está por aqui. Quer dizer, quando você desce aqui, aí você entra para um longo vale de decepção. Né? Quer dizer, ainda estamos aí num momento de crescer a discussão dessas novas tecnologias. Esse é um livro muito interessante que saiu agora do Milgram, também Prêmio Nobel de Economia, sobre detectação de preços em licitações. Então, veja, aquela besteira ali da Lei 8666, aquilo não consegue detectar. Porque, presta atenção, licitação é o quê, pessoal? Licitação. Meus queridos alunos aí das outras salas. Segundo a Eli Lopes Meirelles, licitação é um procedimento administrativo, não é verdade? Não é isso? Do ponto de vista jurídico. Mas, do ponto de vista econômico, é o quê? Um mecanismo para detectar mentira. É isso. É um jogo, é um mecanismo para detectar mentira. O licitante vai mentir, você tem que criar uma formatação. Aí é incentivo. Aí é incentivo, para saber se ele roubou ou não. Aliás, eu estava dia desses numa palestra em Minas Gerais, estava o ministro do TCU e tal, o procurador, e eu disse, se a Operação Lava Jato diz que parece que tem um roubo aí de 3%, alguma coisa assim, né? O negócio da Petrobras e tal. Como é que eu posso ter superfaturamento de 200%, de 300%? Tem alguma coisa errada. Eu acho que há um superfaturamento no superfaturamento. O que eu quero dizer é o seguinte, as tabelas, os modelos de aferição de preços, eles são insuficientes para mostrar, para detectar quais são os incentivos dos preços. Aí o que acontece? Você pega um momento, dá uma lapada, aí é superfaturamento. Ou seja, tem alguma coisa errada nisso aí, que a tecnologia pode ajudar para melhorar isso aí. O uso de Big Data, não é? Machine Learning, estabelecer proxies para renegociação de contratos,
utilizando mecanismos que vão além dos preços, etc. Tal. Então, você tem uma quantidade imensa. Por exemplo, você pode discutir o que a gente chama modernamente hoje predict procurement. Quer dizer, como é que eu posso estudar as cadeias? Porque, veja, o preço do aço ele é correlacionado com o preço do cimento, que é correlacionado com o preço das esquadrias de alumínio. Então, esses preços eles são dinâmicos, eles não são estáticos que colam na tabela. Se colar, você não tem que olhar mais a foto, você tem que olhar o filme. E a tecnologia pode permitir isso, para maximizar. Porque o problema é corrupção, mas o problema também é ineficiência. O problema também é a ineficiência. O problema é uma incompreensão da questão dos parâmetros de controle, porque nós somos ainda muito ligados à estrita legalidade. Não é abandonar a legalidade, mas utilizar métodos supletivos de busca de eficiência. E a tecnologia pode ajudar, porque nós somos muito marcados com a questão da legalidade. Não é? Isso me lembra, inclusive... Esse é o tempo que está marcando aí? Está acabando. Mas eu me lembro que teve um caso muito interessante que aconteceu no meu estado, eu sou de Pernambuco, que havia uma barragem e o prefeito queria beneficiar um amigo, um correligionário, e, para tanto, tinha que comprar uma bomba para passar água para ajudar o amiguinho, sabe? Aí chamou o engenheiro da prefeitura. Aí disse, doutor, veja, eu estou querendo que essa água desça por esse caminho, mas a gente podia descer por ali, porque compraria uma bomba e a bomba descer. Não, doutor, não tem problema. Veja, a gente faz a água descer por aqui, porque a lei da gravidade vai fazer a água descer por isso. Não, mas eu quero comprar essa bomba aqui. Não, doutor, veja bem, a lei da gravidade... Aí o prefeito ficou puto com essa lei da gravidade. Aí chamou o assessor jurídico da Câmara. Disse, doutor, veja bem, o engenheiro aí está botando terra aqui na nossa ação, a gente tem maioria na Câmara? Disse, tem, senhor. Por quê, senhor prefeito? Disse, não, porque eu vou mandar revogar essa lei da gravidade. Aí o assessor jurídico ficou chocado. Prefeito, a gente não pode fazer isso. Disse, porque a gente não tem maioria na Câmara. Prefeito, a gente não pode fazer isso, porque a lei da gravidade é uma lei federal. Como é que eu vou revogar a lei federal, pô? Não é uma lei municipal. Então, veja, esse é um joke, mas isso é questão da estrita legalidade que a gente está amarrado. E aí você tem vários parâmetros de licitação e etc. Tal. Bem, aqui é o grande debate que a gente vai ter, né? Outro tema que está chamando a atenção internacionalmente bastante no debate é a questão do uso da necessidade de você utilizar o smartphone para ser um parâmetro de melhoria da eficiência. Veja, nós temos no mundo 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. É que eu não enxergo, não. Como é que está aí? Aqui você tem o usuário de smartphone. 5 bilhões. 5 bilhões. Na minha casa é o seguinte, se faltar água, não tem problema, mas se faltar Wi-Fi, o meu menino fica sufocado, desesperado. Ele sobrevive sem água, sem energia elétrica, mas sem Wi-Fi, jamais. Então, veja, aqui, fizemos um trabalho muito interessante no Tribunal de Contas de Pernambuco, com o apoio do MIT, que foi exatamente a análise quais são os critérios que levam as pessoas a votar em pequeno município, mesmo diante de políticos corruptos, etc. E tal. Eu posso depois passar, isso foi. Aí eu fui apresentei o Washington e apresentei o ano passado na OCDE em Paris. E um debate que eu travava lá é o seguinte: todos os entes públicos, e até pela lei da transparência, fizeram a chamada transparência 1.0, que foi colocar todos os dados públicos na internet, né? A portagem de todos os municípios que colocam dados na internet. Isso é o que eu chamo de transparência 1.0. No entanto, numa transparência 2.0, a gente tem que levar a informação onde a pessoa mora, pessoal. Onde é que a pessoa mora? É no município? Não, é no WhatsApp. É no Facebook. Então, você tem que customizar a informação. Teve uma decisão referente à escola tal, Dona Maria tem um filho naquela escola, manda customizado para o WhatsApp dela. É isso, porque ninguém vai olhar na internet, não, pessoal. Não adianta. É passivo isso aí. Eu tenho que ter uma transparência ativa, e há tecnologia para isso. E há programas piloto analisando esse tipo de coisa. Outro debate que a gente tem travado internacionalmente é a questão do blockchain, né? Todo mundo está falando agora de blockchain, né? E, aliás, tem uns jokes aí que são interessantes. Ele coloca lá, nós deveríamos... O que é que nós vamos focar esse ano? Aí o cara fala, blockchain, está mudando tudo. Quer dizer, todo mundo está falando sobre ele, o potencial de aplicação é infindável.
nós não vamos ficar atrás. Aí ela pergunta, exatamente o que é blockchain? Aí ele muda de assunto. Tem também inteligência artificial. Todo mundo falando, ninguém sabe o que é. Esse, o Dilbert, é mais contundente. Aqui eu não enxergo, não. O que ele está dizendo aí? Eu acho que nós deveríamos construir um blockchain, diz o chefe. Aí o Dilbert faz, bem, eu acho que ele não sabe o que é blockchain. E é algum tipo de propaganda que ele viu numa revista. Aí ele pergunta, que cor você quer o blockchain? Ele fez, podemos fazer meio púrpura e tal. Veja, é um ponto de debate. Aliás, o meu objeto na minha passagem agora pelo MIT é exatamente discutir as implicações. Estou cansado, não sou a professora é novinha. Ontem eu não sou tanto. Não estou mais. Está dando, não, mas é para mim. Não. Palestra de 1 hora não arranja mais, não. Está dando mais, não. Mas o fato é o seguinte. Esse é um exemplo de um livro que foi lançado agora nos Estados Unidos. Eles são fellows lá em Harvard. Eu até conheço a de Felipe, que é exatamente a discussão de como é que eu vou aplicar blockchain em direito. Né? Blockchain é um grande livro, razão, que vai capitanear, é a base do... Não vou entrar em discussão tecnológica, é a base do Bitcoin, mas serve para um monte de coisa. Então, ele vai ser importante, e aí as duas grandes sacadas, depois a gente pode discutir, as duas grandes sacadas do Satoshi Nakamoto, no seu paper, em 2008, né, acabar com o dilema dos generais bizantinos. É um joke, você tinha uma cidade que você tinha vários generais bizantinos sitiando a cidade. Então, não havia coordenação entre eles não conseguiam se comunicar, ou a comunicação era precária. Então, como é que eu vou saber se eu posso atacar à mesma hora? O paper do Satoshi resolve isso com a chamada prova do trabalho, que é criando um mecanismo de consenso, que essa é a grande sacada. Quer dizer, mesmo se eu conhecer a pessoa, eu posso confiar nela. Então, resolve um problema. E outro problema que vai resolver a tecnologia blockchain é a dupla contagem. Por exemplo, se eu mando um arquivo pelo Hotmail para ela pode mandar para ele pode mandar para ele. Então, qual é a garantia que eu tenho de mandar um dinheiro para uma pessoa se pode ser replicado? Isso resolve também através do incentivo. É uma grande rede de criadora de incentivo pela mineração. Bem, mas não dá tempo, que vai acabar o tempo, mas, enfim. E, em termos de conclusão, o que é que a gente... São várias coisas que a gente podia discutir, mas, em termos de conclusão, quais as lições que a gente pode tirar dessa conversa toda que a gente teve até agora? Quais as lições? A primeira grande lição, a gente tem que fazer esse elefante sair aí do mundo analógico, é o Estado. Né? O Estado, pessoal, é a ilusão de que um pode viver às custas dos outros. Esse é o Estado. Tem um videozinho que eu ia mostrar, mas, infelizmente, não deu, que era um videozinho do Milton Friedman. Milton Friedman, grande liberal, foi dar uma palestra nos anos 70 na Universidade da Islândia. Cobrou pela palestra e havia também, você tinha que pagar o ingresso para entrar na palestra dele. É um videozinho, tem 1 minuto no YouTube. Aí, antes da palestra, houve um debate. Aí veio um cara do DA, DCE, sei lá, PSTU, sei lá, e disse, Milton Friedman, veja bem, aqui na universidade todo mundo vem de graça. E o senhor está pagando pela palestra, está cobrando pela palestra. É injusto, é contra direitos fundamentais, é injusto. Aí ele fez, olha, alguém vai ter que pagar minha passagem de Chicago para cá. Alguém vai pagar meu hotel. Alguém vai pagar meu honorário, porque eu também não vou vir de graça. Não é? E se eu não cobrar a palestra, quem vai estar pagando a palestra? Quem não vem. Então, assim, não existe nada grátis. Quer dizer, a maior ilusão do mundo é o grátis. O grátis é pago por quem não vem. Entendeu? Então, assim, esse é o grande debate fiscal do Estado. Quer dizer, vamos fazer tudo grátis, educação grátis. A educação não é grátis. A educação é um subsídio cruzado. Os meus filhos são classe média e estudaram na Universidade Federal. Quem estão pagando? Os pobres. Né? Então, não existe nada grátis. Então, o grande debate é fazer esse debate sair do mundo, esse Estado, com todos esses argumentos, sair do digital e ir para sair do analógico e ir para o digital. Quer dizer, as leis mudam os incentivos. Como será essa reação adaptativa? O direito financeiro e constitucional é racionalista e pouco preparado para essas discussões de probabilidade, de certeza, de tecnologia. Nós estamos no século XIX. As faculdades de direito no Brasil são uma tragédia, pessoal. Uma tragédia de despreparo. Uma tragédia de despreparo.
estabelecimento de regras rígidas que bem se coadunam com a racionalidade absoluta. E eu tenho vários papers que eu discuto isso, posso passar para vocês. O estabelecimento de regras rígidas com racionalidade, com questão de despesa pública. Em conclusão, nenhuma conclusão. Aliás, essa é a palestra mais interessante, porque como é que eu vou? Se eu também não sei nada, como é que eu vou concluir? Eu estou apenas nessa vida para aprender. Aliás, é curioso, porque quando há 20 anos atrás, eu sabia tudo, que eu era meio CDF, sabia aquele negócio de modalidade de licitação, decorava tudo. Isso hoje eu não sei de absolutamente nada. E acho que esse é o grande desafio da vida, né? É que nem aquele James Button, não tem aquele filme, né? Que ele nasce velho e vai ficando jovem, né? Eu acho que o profissional do direito é assim, ele vai ficando sabido porque passou no concurso e depois ele vai ficando... Não sei mais nada, não. Ou seja, a crise é grande, senhores, a crise é grande e não temos um horizonte claro para o seu fim. Quer dizer, a vida é como ela é, né? A crise é fiscal e há uma grande janela de oportunidades, né? E esse gráfico mostra tudo. Quer dizer, quem tem inovar, ele tende a ser enforcado, né? Enfim, é o que eu tinha a dizer para vocês e já não sou tão jovem para saber tudo, como dizia Oscar Wilde. Tá bom? Muito obrigado, muito agradecido. Meu e-mail, meu WhatsApp. Manda aí o WhatsApp à vontade. Agora, não mande foto de gatinho dando bom dia, viu? Pro WhatsApp. Viu? Senão bota uma praga, tu vai fazer uma operação lá no... não sei aonde. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço grande. Pode descansar um pouquinho agora, professor. Eu gostaria de, em nome da DPF, agradecer imensamente a sua presença aqui. A presença o povo gosta das piadas, Breno. O povo gosta das piadas, na verdade. E eu tive o prazer de conviver na Faculdade de Direito, lá em Recife, com o professor Marcos Nóbrega, sua esposa, que eu agradeço também aqui a presença aqui, Isabelle. E 20 anos depois estamos aqui sentados, né? Você é autoridade, eu sou um professor. Ele estudou, eu não estudei tanto, mas eu agradeço muito porque o professor Marcos Nóbrega realmente tem uma agenda também cheia e tivemos a sorte de dele estar até no Brasil, né? E disponível para essa palestra. Outro dia eu vi até que visitou até o Cazaquistão, né? Foi uma experiência extraordinária. Pois é. Então, ele ministra palestras. Eu estava em Luanda, há uns 15 dias atrás. Aí fui fazer uma palestra lá no Tribunal de Contas. Aí é tudo solenidade, né? Solenidade. Aí, daqui a pouco, entra dois caras assim, com duas sacolas bonitas. Eu disse, rapaz, deve ser um brinde arretado. Aí eu cheguei, deve ser um artesanato bonito, né? Quando eu vi, era os vadimeco. Decisão, jurisprudência do Tribunal de Contas de Luanda. 10 quilos de papel. Como é que eu vou levar isso para o Brasil? Deixei tudo no hotel. Vamos voltar a fazer um marketing do livro. Eu li, eu queria falar de um trecho. Pois não. Pois não. É um livro, na verdade, de reflexões, né, de pensamentos. Como o professor falou, né, hoje em dia a doutrina jurídica tem muita compilação, muita obra aí que não faz uma reflexão atual do que realmente está acontecendo e desse futuro, porque o nome do livro é Inquietações sobre Mudanças que Já Chegaram, né? E a gente ainda continua com aquela doutrina no século passado. Tem um trecho do livro que o senhor faz uma explicação sobre a questão dos países que tiveram um crescimento econômico, né, ou não tiveram, e desmistifica algumas causas econômicas, geográficas, culturais, né, aquele problema dos trópicos, né, que, às vezes, se dá essa explicação. Eu lembrei até de Nelson Rodrigues, né, que ele fala que subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. Então, para explicar também esse subdesenvolvimento, não é tão fácil e simplório assim. Mas, aí, o senhor cita o economista Douglas North, que ele fala que, na verdade, esses países que tiveram um desenvolvimento maior se deve às instituições
que seriam, na verdade, pelo bom funcionamento das instituições, que seriam representadas pelas regras do jogo de uma certa sociedade. Ontem, o juiz Sérgio Moro falou que, durante a experiência dele, ele descobriu que havia um problema sistêmico de corrupção e que a corrupção era a regra do jogo, né? Então, a minha dúvida aqui, e vai a primeira pergunta, é como acrescentar esses incentivos, porque hoje as empresas, a Odebrecht, por exemplo, a AES, e outras empresas que tiveram um certo envolvimento, né, não é a empresa como um todo, mas uma parte de sua gestão, envolvimento em atos de corrupção, estão com a preocupação com esse controle interno, né, que hoje se chama compliance e tal, e de tentar justamente criar uma cultura diferente de incentivo a seguir as regras do jogo. Como é que o senhor entende que seja possível, ao setor público, inserir incentivos, seja em qualquer fase da contratação pública, por exemplo, até numa licitação, incentivos corretos de mercado, para que, na verdade, as empresas tenham o interesse de seguir essas regras do jogo? São várias coisas, né? Você se reporta aí, porque eu cito aí nesse texto o trabalho do Damon Acemoglu, né, que é professor do MIT, que ele tem um livro que eu recomendo a vocês, chamado Por que as Nações Fracassam. E ele diz que o modelo clássico, o parâmetro clássico para subdesenvolvimento é a questão climática, né? Países tropicais seriam subdesenvolvidos, países nórdicos seriam desenvolvidos. Colonização ibérica, ou anglo-saxônica, ou holandesa. Outro argumento que você podia utilizar era a questão religiosa, católicos, calvinistas, etc. Tal. E ele diz que tudo isso é furado. O que é fundamental para o desenvolvimento econômico são as instituições, que é a sociedade civil, é a polícia, é o Tribunal de Contas, é o controle, é a igreja, quer dizer, é a maturidade institucional. O Brasil, na minha opinião, o Brasil não vive uma enxurrada de corrupção. Eu acho que a corrupção está mais transparente agora, porque a sociedade está mais intolerante a esse tipo de coisa. Depois que tudo isso passar, e vai ter muito estudo sobre isso, sobre esse período estranho que o Brasil passou e vem passando nos últimos 10 anos, o que vai ficar disso, me parece, Breno, é um grande avanço institucional, né? Um grande avanço institucional. Quer dizer, nós melhoramos, né? Porque nós fomos agentes dessa melhoria, né? Isso é extremamente importante, pessoal. Por exemplo, o órgão que eu trabalho, no Tribunal de Contas, há uns 5 anos atrás, acabou o carro preto. Os conselheiros não têm mais aqueles carros oficiais. Por quê? Porque antigamente, há 15 anos atrás, o cara tinha um carro oficial, ia levar o menino na escola, ia para o supermercado, ia para a praia, ninguém estava nem aí. Agora, se o cara fizer isso, alguém tira a foto e bota no Facebook. Então, a própria sociedade constrange isso. Não é? Agora, é um processo que demora, é um processo lento. Não é? Então, mais importante do que pegar esse ou aquele outro corrupto é a transformação institucional. E aí eu concordo plenamente com o meu querido amigo professor Marcos André Mello, escreve na Folha de São Paulo, que é professor da Federal de Pernambuco, que ele diz que o grande saldo disso tudo vai ser o avanço institucional, que vai melhorar. Agora, para evitar a corrupção, por exemplo, você tem que, por exemplo, mexer nos incentivos. Como licitação é um mecanismo de detectação de mentira, você tem que criar mecanismos que melhorem essa detecção, ou seja, critérios de qualificação técnica e econômica, admitindo, por exemplo, regras de signaling, que é certificados ISO, que o TCU sempre foi refratário a isso, mas me parece que foi superado isso já. Então, critérios de rating para as empresas. Então, você vai ter que aperfeiçoar esse tipo de mecanismo, entendeu? Ainda um pouco nessa linha, se fala muito em controle, né? Nós somos um órgão, aqui a Polícia Federal, que está inserida, de certa forma, num controle dos gastos públicos. Inserida, de certa forma, não, está bem inserido num controle dos gastos públicos, na repressão máxima, que é a repressão criminal. Muitos podem pensar que nossa função é prender, mas é prender em função, por exemplo, do bem gerir recursos públicos da educação, saúde, recursos federais, por exemplo. Como aumentar o controle, aumentar a repressão
mas, de certa forma, não engessar a máquina pública. É uma pergunta que foi feita aqui por um participante, mais ou menos nessa linha, porque até algumas prefeituras estão engessadas diante do Ministério Público, por exemplo. Qual é a sua visão com relação a... Será que é só o controle e isso não vai engessar o... Esse é um debate muito interessante, e esse é um debate que está muito recente agora na nova lei de introdução, dos novos artigos que foram acrescentados à lei de introdução às normas de direito brasileiro, né? Que no nosso tempo era a lei de introdução ao Código Civil. Né? Lá está dito de forma muito clara de que a decisão do gestor tem que ser consequente. E ele protege também o gestor, porque uma das formas do gestor se precaver é não decidir, para evitar punibilidade. Então, ele tenta preservar e a administração conseguir ser mais ágil. Né? Então, esse é um grande debate. Quer dizer, qual o limite e qual o grau de ação do controle que não vai engessar a administração? Por exemplo, vou dar um exemplo. E aí o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz claramente, é a chamada decisão consequencialista. Um dia desse eu julguei um processo que era uma liminar do lixo. O município lá tinha sido feito um novo contrato do lixo e esse contrato era, digamos, 40% maior do que o que tinha sido pago no contrato imediatamente anterior. E houve a solicitação do liminar para suspender o contrato. Tá, tudo bem. Então vamos suspender o contrato. E o município vai ficar sem lixo? Sem recolher lixo? No meu caso, a decisão foi que mantivesse a execução contratual com o preço pago no contrato anterior. Me pareceu razoável, mas é a minha razoabilidade. O que eu quero dizer é que a pessoa tem que ter, e o Ministério Público tem que olhar as consequências da decisão. Porque eu escrevi vários livros, doutor Breno, sobre questão de infraestrutura. Você para uma obra, custa uma fortuna, pessoal. Uma obra parada 6 meses, porque tem um casal de tatu acasalando, isso é uma fortuna. Então tem que fazer conta, tem que ser consequencialista. Isso tem a ver com maturidade institucional, porque é vida, porque controle é vida, pessoal. Não é só pegar a lei, entre esses meninos novos aí na Polícia Federal, no Tribunal de Contas, no Ministério Público, com um código na cabeça, fica tudo doido, romantizado, tome canetada. A vida é real, pessoal. Você vai dar uma canetada numa questão de um hospital e o remédio? Como é que vai dar o remédio? Como é que você vai terminar? E o custo daquela obra? E a taxa interna de retorno? É uma discussão que está hoje no âmbito do controle. Porque uma coisa que existe muito, doutor Breno, é a insegurança do gestor quanto às normas. Porque chega um órgão diz uma coisa, chega o Ministério Público diz outra coisa. Isso me lembra até uma história que também aconteceu. Meu estado é curioso. Né? Diz que o cara criava porcos. Aí chegou um auditor lá do Tribunal de Contas e disse, o senhor da Vigilância Sanitária, o senhor faz o quê? Não, eu crio porcos. Dá o quê para o seu porco? Não, eu dou lavagem, né? Resto de comida. A gente faz isso há 100 anos. Ah, não, é um absurdo, porque pela norma tal da Vigilância Sanitária, o senhor não pode fazer isso. Então, deu uma multa para o cara. Tudo bem. Passou-se um tempo, veio outro fiscal, disse, o senhor faz o quê? Disse, não, eu crio porcos, quase veio um colega seu aí, quase me quebra todo, mas eu mudei meu arranjo produtivo, eu agora dou do melhor para o porco. Filé, um peitinho de frango grelhado para o colesterol do porco. Ele fez, é um absurdo. País que as pessoas passam fome, com base no princípio dos direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, eu vou tomar lapada aí na multa do porco. Pô, não é, pelo amor de Deus. Mas como ele era uma família tradicional, gostava de criar porco, chegou um terceiro fiscal. Aí o fiscal perguntou, puxa, faz o quê? Senão eu crio porco, ainda sobrevivo, é dificuldade. E o senhor dá o quê para o seu porco comer? Rapaz, eu dou um vale alimentação. O porco vai para o shopping. Aí, veja o que eu quero dizer. É exatamente isso. Essa insegurança jurídica de várias esferas decisórias. Tema, inclusive, de um artigo que saiu essa semana, acho que do professor Floriano Marques Neto, que é diretor da Faculdade de Direito da USP, na Folha de São Paulo, ele disse, peraí, o Tribunal de Contas diz uma coisa, o Judiciário diz outra coisa, o Ministério Público diz outra coisa, a Polícia Federal vai lá e me prende. O que é que eu faço? Esse é um tema que precisamos refletir no Brasil. Precisamos refletir no Brasil. Já que estamos falando também de gasto público, existem várias perguntas aqui,
e dessa problemática de gerir o gasto público, existem várias perguntas com relação à privatização como uma solução, digamos. Estão perguntando o que o senhor pensa sobre essa questão da privatização. Veja, eu sou um liberal, né? Eu fiquei sozinho, né? Porque, veja, eu sou um liberal desde que eu me entendo de gente, né? Então todo mundo virou esquerda, né? O Brasil é um país que todo mundo virou esquerda. E eu fiquei sozinho. Agora tem uns aí querendo voltar, né? Então, assim, bem, vocês podem, quem me conhece pode me criticar de tudo, menos de coerência, né? Eu estou no mesmo canto há 30 anos, né? O que eu penso é a mesma coisa. Eu sou a favor da privatização, cara. Privatizar isso aí. Foi um dia desse num banco público, meu Deus, uma coisa horrorosa, uma ineficiência, os caras conversando. Pô, sabe? O Brasil é um país. O Brasil é a vanguarda do atraso. Anote aí, alunos da outra turma, é a vanguarda do atraso. Saiu um dia desse, eu mostrei a Breno, saiu agora, como final do ano passado, uma lei. Vou até dar o nome da lei, que eu também não estou enxergando, não vou dar, não. A lei do município, olha aí, lei número 6.304, de 15 de dezembro de 2007, município do Rio, obrigando a ter cobrador no ônibus. O mundo está discutindo o carro sem motorista. O município do Rio quer que volte o cobrador. A pergunta é, vai para frente o negócio dele? Não vai, pô. Pode ir para frente. Então, eu sou a favor da privatização. Sou a favor da privatização radical. Se não tivesse essas estatais aí, eu não vou nem falar da grandona, que talvez tenha uma questão estratégica, até que vai ser. Mas boa parte disso aí é cabide de emprego, pessoal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Me desculpe aí quem é do Correio, mas precisa o Correio ser público. O Brasil tem 44 estatais, o governo federal. Precisa. Não precisa. Qual é a eficiência? É partido A, B, C, D ou E? Então, isso é uma mudança institucional. Privatizar é uma mudança institucional. A pergunta é, estamos preparados para isso? Não sei. Não sei se a gente está. Porque também o mercado dá outro problema, pessoal. O mercado também, pelo mercado, também não é o santo, não. Dá problema. E aí é um debate econômico, né? Falha de mercado, externalidade negativa. Aí é um debate... Mas, filosoficamente, eu sou um liberal, sou a favor da privatização. Mas também não sou contra quem é a estatista, não. Porque, veja, Breno, nós temos duas grandes ilusões na vida. A ilusão do amor infinito e do gasto infinito. Quer dizer, é isso. A gente tem duas grandes ilusões da vida. Né? São ilusões, né? Então, assim, a gente quer o quê? Gastar, né? Na verdade, a próxima pergunta tem a ver um pouco com essa questão dos gastos públicos também, que fala sobre essa diferença, esse capitalismo de Estado, né, que se fala muito que tem no Brasil. Eu estava vendo, me corrija se eu estiver errado, parece quase R$1 trilhão é contratado por ano, né, em licitações. Enfim, o governo, o Estado brasileiro, contrata quase R$1 trilhão por ano. Então, é uma máquina que movimenta muito a economia e cria também problemas com relação a isso, né? Então, a pergunta é justamente a diferença entre esse capitalismo de Estado que tem no Brasil e o verdadeiro capitalismo da livre iniciativa. Qual é o verdadeiro se é capitalismo? que existe. Se é que existe, né? O Roberto Campos dizia que o Brasil nem no capitalismo chegou, né? Talvez a gente não tenha chegado nem no capitalismo, né? O capitalismo de Estado foi um modelo que a gente utilizou no Brasil, que foi o fortalecimento de grandes empresas estatais e grandes empresas semi-estatais, né? Porque muitas se tornaram semi-estatais com os financiamentos do BNDES para gerir políticas públicas, né? Que é uma coisa que funciona mais ou menos na China, né? Mas a China também não tem liberdade, né? China não tem transparência, né? Quer dizer, imagine o que não deve acontecer na intimidade de uma empresa chinesa, né? Eu tive, como você falou anteriormente, ano passado eu fui dar aula na Universidade de Ginzum, lá em Astana, no Cazaquistão, e a capital é extraordinária, né? Quer dizer, é dinheiro do petróleo, né? A companhia petroleira que manda em tudo lá, que compra tudo, não tem transparência e fica por isso mesmo, né? Quer dizer, eu acho que o Brasil tem que se abrir. O Brasil é um país muito fechado economicamente. A gente precisa se abrir, escancarar a competição, né? Então, eu acho que essa é uma questão difícil. Agora, é um processo, porque, como eu estava dizendo a você, Breno, o próprio mercado ele tem ineficiências, né? Como, por exemplo, as externalidades negativas, né? Quer dizer, se você deixar as livres forças de mercado, o empresário talvez vá poluir, porque ele é maximizador de renda. Então, tem que ter Estado para regular. O que aconteceu no Brasil? Uma desmoralização das agências reguladoras.
ao longo dos últimos governos são desmoralizadas, capturadas. É um caso clássico de captura política de agência reguladora. Então, precisamos voltar a ter um modelo regulatório. Inclusive, não só para essas coisas novas, para essas coisas antigas. Precisamos redesenhar. O que me preocupa é que nenhum político, nenhuma plataforma mostra um rumo. Quer dizer, isso é que me angustia. Que talvez não me angustie tanto, porque eu sou servidor público, e tal, 50 anos, tudo bem, mas me angustia pelos meus filhos. Né? Quer dizer, qual é o rumo que a gente vai ter? Qual é o rumo? Eu estava vendo um documentário extraordinário na TV Brasil, Canal Brasil, sobre Celso Furtado. Né? Foi um dos maiores brasileiros. Né? Esquerda, completamente antagônico ao meu pensamento, mas tinha uma proposta, né? Tinha um norte, né? Tinha uma teoria, tinha um argumento, tinha uma ideia de Brasil. Né? Eu não vejo nenhuma ideia, eu não vejo nada. Isso me preocupa e angustia muito. Né? Seja ABC, não vejo. Isso me angustia. Né? Então, a gente... Bem, estamos fazendo o nosso trabalho dia a dia, combatendo a corrupção e tal, mas é preciso mais debate, é preciso mais colocação de ideias. Né? Esse é o grande desafio de todos nós. Né? E só a única saída que tem é a saída da política. Não tem outra saída. Não tem demiurgos, não tem salvadores da pátria. A única saída do buraco é a política, é a democracia. Então, a gente precisa construir um Brasil melhor na via democrática. Né? Esse é o canal. Né? Mas também não sei a solução, não. Se eu soubesse, eu também não sei, não. Vendia, né? Não sei, né? Mas me parece um momento de mais do que um momento de desesperança, é um momento de angústia. Né? De angústia. Né? E quem sofre nisso tudo? O pobre. Né? Quem se lasca em qualquer ajuste fiscal no mundo todo é o pobre. Quem se lasca é o pobre. Pode anotar também aí. Quem vai se lascar é o pobre. No mundo todo, o rico é o rico. Pô. Fica a gente aqui, classe média, angustiado, e o pobre que acaba pagando a conta de todo o ajuste fiscal. Só explicando que eu estou resumindo, não estou falando ipsilíteres as perguntas para tentar agregar. Fazer pergunta que me xingue claro, também, não tem problema também, não. Muitas perguntas até, e aí eu tenho que resumir. Aliás, eu peço até permissão, que já desapareceu aí, quem quiser anotar meu WhatsApp, é 81-99147-2816. Espera aí. Não pode mandar. O que é que não pode mandar para o meu WhatsApp? Gatinho, bom dia, mulher pelada, corrente também religiosa, também não gosto, e candidatos. 81, que é o código, 99147-2816. Que é onde eu moro, no WhatsApp, né? Que eu viajo tanto que eu praticamente moro no WhatsApp. Só para fazer a última pergunta aqui, professor, para encerrar. Eu até me distraio dando aula. Eu gosto dessas palestras, assim, porque eu me divirto. Dura julgar os processos lá de Camutanga, de prefeitura, vereador. Eu resumi aqui várias perguntas sobre a questão dos impostos. Pois não. Tem muita pergunta com relação ao sistema tributário brasileiro e várias com relação a se não deveria aumentar a criminalização dos crimes. Mais crime. Eu queria ver também a sua visão com relação a isso, né? Esses mais incentivos é uma coisa meio... Se funciona mesmo essa questão do direito penal na questão da sonegação. Gary Becker, eu não sei se ia gostar disso, mas... Acho que não é por aí, não. Eu vou dar um exemplo. Eu sou do Tribunal de Contas, é a questão dos incentivos, né? E percebo desses 20 anos, faz mais efeito. O efeito do tribunal é mais político, do cara não poder... Por exemplo, ficha limpa faz mais efeito do que multa, porque acaba não pagando, vai para a justiça, demora 20 anos. Esse incentivo, os caras estão rindo da cara da gente, cara. Entendeu? Então, eu acho que tem que mudar o incentivo nisso aí. Por exemplo, há uma discussão muito grande hoje do debate político, tem um candidato aí dizendo que vai aumentar o imposto de renda. Mentira, porque metade do imposto de renda vai para Estado e município. Então, ele não vai fazer, porque não faz sentido. Quer dizer, tem um esforço brutal no Congresso, gastar um capital político imenso para dar para Estado e município. Ele tem que redesenhar e mudar os incentivos do sistema, entendeu? Não é criminalizando. Acho que não é criminalizando. Não é um incentivo. Eu acho, né? Mas eu não sou especialista em direito penal, tampouco em tributação. Né? Minha área de atuação é o gasto público. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do meu colega aqui, professor Marcos Nóbrega. Acho que todos adoraram aí a sua participação.
e, com certeza, já é um parceiro aí da nossa DPF para os próximos eventos. Muito obrigado. Eu quero agradecer, dizer que é uma satisfação. Meu querido amigo Breno, querido amigo da Faculdade de Direito do Recife, da Casa de Tobias, e parabenizar vocês pelo evento, parabenizar vocês pelo trabalho do dia a dia, pessoal. Imagina o estresse, o aperreio, a pressão. Não está fácil, não. Não está fácil para ninguém. E vocês têm colaborado fundamentalmente para mudar e melhorar esse país. Então, parabéns a todos vocês. Quem, na verdade, está de parabéns é a Polícia Federal, é esse evento, e eu agradeço muito. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos ao palestrante, o professor Marcos Nóbrega, e convidamos Oara Fernandes, delegada da Polícia Federal, para fazer a entrega do certificado e um troféu com o símbolo do evento. Por favor. Também recebe o certificado Não, né? o senhor moderador Bruno Diniz. A foto dos três, qual é a foto? Agora só abre o certificado aqui.